Olá família, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada incrível por um dos milagres mais espetaculares e conhecidos de Jesus. A multiplicação dos pães e peixes. Imaginem a cena, uma multidão de mais de 5.000 pessoas, reunida num lugar deserto, faminta não só por alimento, mas também pela palavra de esperança. É nesse cenário que a compaixão de Jesus brilha intensamente. Ele acabara de receber a notícia da morte de seu primo, João Batista, e buscava um momento de solidão. Mas ao ver aquela multidão, seu coração se moveu. Ele não os ignorou, não os mandou embora. Pelo contrário, ele passou o dia inteiro com eles, curando os enfermos e ensinando sobre o reino de Deus. Quando a noite começou a cair, os discípulos preocupados disseram a Jesus: Mestre, já é tarde. Despede a multidão para que possam ir aos povoados vizinhos e comprar algo para comer. A lógica deles era humana, prática, mas Jesus tinha um plano divino, uma lição de fé para ensinar a eles e a todos nós. A resposta de Jesus foi surpreendente. Não precisam ir. Dá-lhes vós mesmos de comer. Conseguem imaginar a perplexidade dos discípulos? Eles olharam para seus recursos limitados e disseram: Só temos 5 pães e 2 peixes. Era uma quantidade irrisória, quase nada para alimentar uma pessoa, quanto mais uma multidão de milhares. E aqui está o ponto central do milagre. Jesus não desprezou a pequena oferta. Ele pediu que trouxessem até ele o que tinham. Ele pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu, deu graças, partiu os pães e os entregou aos discípulos para que distribuíssem ao povo. Este ato de gratidão por aquilo que parecia tão pouco é uma lição poderosa. Muitas vezes, nós olhamos para o que temos e achamos que é insuficiente para fazer a diferença. Mas Jesus nos mostra que quando entregamos o nosso pouco nas mãos de Deus, Ele pode multiplicar e fazer o impossível. O que aconteceu em seguida foi absolutamente extraordinário. Os discípulos começaram a distribuir a comida, e ela simplesmente não acabava. Todos comeram. Não um pedacinho, não uma amostra. Todos comeram até ficarem completamente satisfeitos. Homens, mulheres e crianças. A Bíblia nos diz que eram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então, a multidão era provavelmente muito maior. Pensem no impacto disso. Aquelas pessoas não apenas tiveram sua fome física saciada, mas testemunharam o poder de Deus de uma forma inegável. Viram a provisão abundante, vinda de uma fonte que parecia esgotada. Viram a compaixão de um líder que se importava com suas necessidades mais básicas. E a história não termina aí. Após todos estarem satisfeitos, Jesus deu outra instrução: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca, e os discípulos encheram 12 cestos com as sobras. 12 cestos! Isso é mais do que tinham no início. Isso nos ensina sobre a natureza de Deus. Ele não nos dá apenas o suficiente, Ele nos dá com abundância, transbordantemente. E também nos ensina a não desperdiçar as bênçãos que recebemos. Este milagre vai muito além de apenas alimentar uma multidão. Ele aponta para uma verdade espiritual muito mais profunda. Jesus não é apenas um profeta ou um bom mestre. Ele é o pão da vida. Assim como ele saciou a fome física daquelas pessoas com pão terreno, ele se oferece para saciar a nossa fome espiritual mais profunda com um pão celestial, que é ele mesmo. A nossa alma anseia por propósito, por paz, por esperança, e só em Jesus encontramos a verdadeira satisfação. Este evento também estabelece um paralelo fascinante com o profeta Moisés. No Antigo Testamento, Deus alimentou o povo de Israel no deserto com um maná, o pão vindo do céu. Agora, Jesus, o novo e maior Moisés, alimenta o povo no deserto, não com maná, mas com a multiplicação de um alimento comum, mostrando que ele tem autoridade sobre a criação e é a fonte de toda a provisão. Para as crianças que estão nos assistindo, essa história é um lembrete maravilhoso de que Jesus se importa com cada um de vocês. E não importa o quão pequeno você acha que é o seu lanche, o seu talento ou o seu presente. Quando você o compartilha com Jesus, Ele pode usá-lo para fazer coisas incríveis. O menino que ofereceu seus pães e peixes fez a diferença para milhares de pessoas naquele dia. Você também pode fazer a diferença. Então, qual é a lição para nós hoje? Primeiro, a compaixão. Somos chamados a olhar para as necessidades dos outros com o coração de Jesus. Segundo, a fé. Devemos confiar que, mesmo quando nossos recursos parecem pequenos, Deus pode multiplicá-los de maneiras que não podemos imaginar. E terceiro, a gratidão. Agradecer sempre pelo que temos, sabendo que é nas mãos de Deus que o pouco se torna muito. Jesus é a resposta para nossa fome. Ele é a prova de que Deus pode prover abundantemente em meio à escassez.
Que essa história inspire seu coração a confiar mais, a dar mais e a amar mais. Obrigado por se juntarem a nós nesta reflexão poderosa. Se esta mensagem tocou seu coração, não se esqueça de deixar o seu gostei, compartilhar com alguém que precisa ouvir sobre a provisão de Deus e, claro, se inscrever no canal para não perder nossos próximos estudos bíblicos. Fiquem com Deus e até a próxima!